Vamos iniciar aqui a nossa segunda parte, né, do conteúdo, falando sobre a explosão cambriana e alguns tipos de sistemas corporais. Vamos lá. Então, a explosão cambriana, né, até o início do período cambriano, né, a fauna era constituída por animais pequenos, né, de corpo mole, formas estranhas, pareciam águas vivas, né, outros eram discos com bordos denteados, outros lembravam folhas, né, com fileiras de sulcos. Aqui nós vemos justamente essa questão, né, dos indivíduos que eram muito pequenos, né, que apresentavam certas semelhanças com folhas, como pode ver aqui. Então, no intervalo de 20 milhões de anos, né, particularmente entre 525 e 505 milhões de anos atrás, surgiram animais bem grandes e complexos, né, dotados de estruturas elaboradas, como antenas, pernas, nadadeiras, peças bucais, caudas e olhos, como se pode ver aqui nessa ilustração, certo? Então, fica a pergunta: o que desencadeou essa explosão de diversidade animal no período cambriano, né, sendo que se mudou de uma forma bem diversificada? Então, a hipótese mais aceita é que tenha ocorrido alguma mudança climática global, né, para se explicar essa diversidade. Houve também um significativo aumento na concentração de gás oxigênio nos oceanos, houve um aumento da disponibilidade de recursos, né, de alimentos. Então, isso propiciou o desenvolvimento dessas formas de vida mais complexas. E aí, estudos genômicos, né, têm mostrado justamente que os animais com simetria bilateral têm o mesmo conjunto básico de genes, que é o que nós vamos chamar de genes homeóticos, né, que controlam o desenvolvimento do plano geral de organização corporal, ou seja, atua na orientação do corpo do animal, né, onde ele vai, de certa forma, influenciar e vai dizer onde serão as partes da frente, atrás, à direita, à esquerda, o dorso e o ventre, certo? Então, nós vamos ver agora alguns sistemas corporais dos animais. A energia necessária para o funcionamento corporal vem principalmente da respiração aeróbica, né? Como nós podemos ver aqui, a necessidade, né, de alimento, gás oxigênio e água vai ter como, isso são os reagentes, e como produto nós vamos ter resíduos, né, além do gás carbônico e alguns tipos de excretas. Nos poríferos, a alimentação está a cargo de células especializadas, nós vamos chamar de coanócitos, que elas retiram partículas alimentares da água e os difundem pelo corpo, né? Lembre-se que os poríferos, as esponjas, eles são filtradores. Todos os outros animais apresentam conjuntos celulares especializados, né, que formam órgãos e sistemas corporais, que é o que nós vamos ver na sequência. Então, o primeiro deles é o sistema digestivo, né? O alimento ele é ingerido pela boca, segue para uma cavidade em forma de bolsa ou tubo, né, onde é umedecido, triturado e digerido por enzimas. Aí nós temos a chamada digestão extracelular, né, que ocorre quando a cavidade digestiva a digestão ocorre na cavidade digestiva, ou seja, fora das células, e esses produtos eles são absorvidos por células do revestimento, né, distribuídas ao corpo. Nós vamos ter aí o fato de que os quinidários e platelmintos eles possuem um sistema digestivo incompleto, certo? A digestão começa extracelularmente na cavidade digestiva e se completa no interior de células, certas células, certo? Nós vamos ter aí um tipo de digestão misto, ou seja, é tanto extra quanto intracelular. Já os animais com sistema digestivo completo, à medida que o alimento ele se desloca da boca para o ânus, né, ele passa por regiões diferenciadas, que é o que nós vamos ver na sequência. Então, nós temos a faringe, né, que varia nos organismos. Em platelmintos, a faringe é musculosa e pode ser estendida para fora do corpo para sugar alimento. Em anelídeos, ela é ligada a feixes musculares e tem capacidade de sugar alimentos também. Já nos cordados aquáticos, ela possui fendas por onde a água circula oxigenando o sangue. No caso aí, o esôfago, né, está presente na maioria dos animais. O estômago, né, que é uma estrutura dilatada e musculosa, onde o alimento permanece algum tempo, né, onde ocorre parte da digestão. No caso do intestino, né, a digestão se completa e a maioria dos produtos úteis é absorvido pelas células intestinais. Esses resíduos
são eliminados pelo ânus, né? Em diversos animais, né? Os ductos do sistema genital e urinário, eles desembocam em uma bolsa localizada na porção terminal do intestino, que nós vamos chamar de cloaca, né? Aqui nós estamos vendo o peixe justamente mostrando essa estrutura, né? O estômago, o intestino e o ânus. Já os sistemas respiratórios, né, o suprimento de gás oxigênio para as células e a remoção de gás carbônico, né, produzido no metabolismo, ocorre por meio da respiração. E nós temos alguns tipos de respiração, como por exemplo a cutânea, né, cujas trocas gasosas ocorrem pela superfície do corpo, ou seja, a pele é o órgão que realiza a respiração, né? Por isso ela deve estar sempre úmida, e aí nós destacamos que isso ocorre com poríferos, quinidários, platelmintos, nematóides, alguns anelídeos e anfíbios. Por sua vez, a respiração traqueal ela ocorre por um sistema de tubos, né, com reforços espiralados nas paredes, nós vamos chamar de traqueias. Esse sistema se comunica diretamente com a superfície do corpo, né, por estrutura chamada de espiráculos, que é por onde penetra o ar rico em gás oxigênio. Aqui mostrando justamente no caso dos insetos, né, a traqueia, as traqueolas, né, e as células musculares, que é quem realiza a respiração. Temos a respiração branquial, né, que as trocas gasosas ocorrem por meio de brânquias, que são dobras externas, né, na superfície corporal, que são ricas em vasos sanguíneos, e nós destacamos que isso ocorre com peixes, crustáceos, alguns anfíbios, equinodermos, anelídeos e moluscos, né. O fluido circulatório, no caso da sangue ou a linfa, ele fica próximo à água o suficiente para permitir essas trocas gasosas, aqui mostrando justamente as brânquias e a direção do fluxo de água, certo? Na respiração pulmonar, né, essas trocas elas ocorrem via órgãos internos ricamente vascularizados, né, os pulmões, ocorrem em certos moluscos, maioria dos anfíbios adultos, répteis, aves e mamíferos. No caso dos moluscos, né, esses pulmões são bolsas ricamente vascularizadas. No caso das salamandras, elas apresentam pulmões rudimentares, né, com poucas dobras internas. E no caso dos sapos e rãs são um pouco mais complexos, né, com várias dobras internas que formam compartimentos. E os pulmões dos répteis são ainda mais complexos do que o dos anfíbios. No caso dos pulmões das aves, né, são constituídos por finíssimos tubos dispostos paralelamente, né, os chamados parabronquíolos. Essas paredes são irrigadas, né, por capilares sanguíneos. Desses pulmões partem sacos aéreos, né, que ocupam regiões anterior e posterior do corpo. No caso dos mamíferos, esses pulmões são formados por milhões de alvéolos pulmonares, situados nas extremidades dos bronquíolos. Esses alvéolos são compostos por numerosos capilares sanguíneos, é bem vascularizada essa região. No caso dos aracnídeos, eles apresentam pulmões foliáceos, né, que são localizados no interior do abdômen e em comunicação com o exterior por meio de um poro respiratório. Esses pulmões eles são formados por lâminas finas, né, como folhas, onde circula a hemolinfa. Aqui mostrando justamente a diferença dos pulmões, por exemplo, de uma salamandra, do sapo, do lagarto, de uma ave e dos mamíferos. Já os sistemas circulatórios, né, os animais desenvolveram várias estratégias para garantir o transporte de substâncias pelo corpo. No caso dos poríferos, quinidários, platelmintos, a distribuição ocorre por difusão, célula a célula. No caso dos nematóides, a distribuição de substância ocorre por meio de um líquido que preenche o pseudoceloma. Caso o gás oxigênio e nutrientes absorvidos difundem-se, né, para o líquido pseudoceloma, que os transporta para as demais partes do corpo. Já os anelídeos, moluscos, artrópodes, cordados apresentam um sistema circulatório constituído por redes de tubos ramificados, né, os chamados vasos circulatórios, além de outros órgãos como coração, artérias e veias. A maioria dos moluscos, né, e dos artrópodes apresenta um sistema circulatório aberto. O que quer dizer isso? Quer dizer que as artérias terminam em cavidades localizadas entre os tecidos corporais, as chamadas hemocelas. Nesse caso, a hemolinfa entra em contato direto, né, com os tecidos em torno das hemocelas e dessas hemocelas vai para as veias. Já nos anelídeos, moluscos, cefalópodes e cordados, os vasos formam um circuito fechado, né, constituindo um sistema circulatório fechado por onde circula o sangue. Essas artérias elas se ramificam e à medida que elas se ramificam, elas vão afinando, vão ficando mais delgadas nas extremidades, formando os chamados capilares sanguíneos. Esses capilares eles se reúnem em veias, né, que se fundem e aumentam de espessura próxima ao coração.
Aqui mostrando o sistema circulatório aberto, o sistema circulatório fechado. No caso aqui do sistema circulatório fechado, nós temos como exemplo uma minhoca, e aqui nós temos como exemplo o sistema circulatório aberto, nós temos um artrópode, no caso o gafanhoto. Os sistemas excretores, né, a principal substância secretada pelos animais é a amônia, né, resultante da degradação de substância rica em nitrogênio. Destaca-se que a amônia é tóxica, né? Esses mamíferos eles convertem a amônia em ureia, substância que é menos tóxica e bastante solúvel. No caso dos insetos, répteis e aves, né, eles convertem a amônia em ácido úrico, que é pouco menos tóxica, né, do que a ureia, e com baixa solubilidade em água. Né, de acordo com o tipo de substância nitrogenada, os animais podem ser classificados em amniotélicos, né, que excretam amônia, ureotélicos, que excretam ureia, e uricotélicos, né, que excretam ácido úrico. Os poríferos equinidários eliminam a amônia, né, por simples difusão através das membranas celulares. No caso dos animais, o sistema excretor está mais relacionado com o controle da osmose, ou seja, a quantidade de água que está dentro das células, do que com a eliminação de excreta. Já no caso de platelminto, na presença do sistema excretor constituído por, que nós chamamos de protonefrídeos, composto por células flama, né, que absorve água e sais dos espaços extracelulares e lança em túbulos excretores, que por sua vez se abrem em poros excretores, mostrando justo aqui essa excreção, certo? De uma planária. No caso dos nematóides marinhos, né, as excreções elas são lançadas no líquido do pseudoceloma, né, e parte dessa substância é eliminada por simples difusão, né, da parede intestinal, através da parede intestinal. No caso dos anelídeos, moluscos, que têm órgãos excretores, né, no caso dos metanefrídeos, ocorre um tubo aberto, né, que tem um tubo aberto nas duas extremidades, sendo que uma é alargada em funil, né, que é o nefróstoma, e a outra extremidade é estreita, que é o nefidióporo. Aqui mostrando justamente, ó, essa interligação, né, do meio interno, por onde vai sair esses excretas, para o meio externo, certo? E essa estruturazinha aqui nós chamamos de metanefrídeo. No caso dos crustáceos, né, como vocês já podem ver aí na figurinha, a excreção ocorre por meio de duas glândulas homólogas, né, a metanefrídeos, que se abrem na base das antenas, chamadas de glândulas antenais. No caso das aranhas, né, essas glândulas elas se localizam na base das pernas, e aí recebe o nome de glândulas coxais. Nesse caso aqui, vocês podem observar, né, as glândulas que se localizam na base das antenas. No caso dos insetos, miríapodes e algumas espécies de aranhas, né, elas eliminam suas excreções por estruturas que chamamos de túbulos de Malpighi, né, que são estruturas tubulares alongadas presentes na hemocélula, cuja extremidade de cada túbulo, né, fechada, e a outra se abre na região mediana do intestino, é como se tivesse um fundo cego, certo? As estruturas excretoras, né, dos vertebrados são os néfrons, né, que se organizam em rins, muito conhecido, né? No caso, o néfron é um tubo especializado, né, que envolve um pequeno novelo de capilares sanguíneos, muito vascularizado essa região, chamado de glomérulo, de onde as excreções elas são retiradas e conduzidas até os canais que se abrem na bexiga urinária, né? Vocês podem ver aqui, está aqui o rim, e aqui nós temos a cápsula glomerular, né, os glomérulos. Nós temos aqui o tubo proximal contorcido, o tubo distal contorcido, a alça do néfron, né, e o tubo coletor, certo? Mostrando justamente essa interligação aqui dos rins até a bexiga urinária.